Bom, nessa videoaula aqui, a gente vai estar falando sobre operadores lógicos e conversão de tipos, tá? Lembrando que a gente viu que tem um tipo chamado booleano, né, em Python, que pode possuir dois valores, né, que é o true ou false, né? Se você checar o tipo de true, você vai ver que é a classe booleana aqui, né? Então, um valor lógico, né? Booleano. Então, mesma coisa pro false, tá? Se você checar o tipo do false, é do tipo booleano, né? Então, as expressões lógicas, né, que resultam aí em um tipo booleano são expressões booleanas, né? Como assim? Ó? Essa expressão aqui, por exemplo, um maior que zero. Isso aqui é uma expressão que me retorna um valor booleano. Um maior que zero é verdadeiro, né? Então, retorna true, né? Por outro lado, um menor que zero, falso. Então, é uma expressão booleana, tá? E esses operadores lógicos que a gente vai estar vendo aqui na aula de hoje, né? Eles trabalham com expressões booleanas. E a gente vai ver três operadores lógicos aqui. O AND, o OR e o NOT, tá? A gente vai começar pelo NOT e depois a gente vê os outros dois. E para a gente analisar esses operadores lógicos, né, como que eles funcionam, a gente usa uma chamada tabela verdade. Tá? Uma tabela verdade ajuda a gente a visualizar todas as possibilidades que podem ocorrer com expressões booleanas. Tá? A gente vai começar com o NOT, que ele é mais simples, porque o NOT você pode usar ele com apenas uma expressão booleana. Tá? Então, se você tem uma expressão booleana que ela é true, quando você faz not e essa expressão do lado aqui, o que esse not faz é trocar o valor, a gente chama de valor verdade, tá? Da expressão. Então, se o valor verdade da expressão é true, o valor verdade passa a ser false, tá? E se o valor verdade dessa expressão é false, ele passa a ser true, uma vez que você nega, tá? Então, o operador not, ele faz a negação, né, da expressão booleana. Então, aqui na tabela, exp, né, que é uma expressão, denota uma expressão booleana, por exemplo, um maior que zero, tá? E isso aqui você pode testar aqui no modo shell do Python, né? Então, eu acabei de fazer aqui, ó, que o maior que zero dá true. Então, not um maior que zero, eu sei que vai dar false, né? Então, eu estou exatamente aqui nessa linha da tabela verdade, né? Foi essa possibilidade que aconteceu ali. A expressão é true, né? Então, se você substituir exp aqui por um maior que zero, né? Então, você sabe que vai estar nessa linha da tabela, onde a expressão é true, verdadeira. Não verdadeiro, né? Vai dar falso. Então, você vai negar o verdadeiro e vai ficar falso, tá? E o contrário acontece aqui, né? Essa expressão aqui, um menor que zero, é falso. Então, se eu fizer not um menor do que zero, isso passa a ser true. Tá? Então, not ele tem essa função, né, de trocar o valor de uma expressão. Tá? Você pode aplicar o not, né? Por exemplo, sei lá, não faz muito sentido isso, mas você consegue fazer isso aqui, ó, not not um maior que zero, por exemplo, né? O que acontece aqui, ó? Um maior que zero é true, né? Not um maior que zero é false, que a gente fez aqui, né? Aí você tem outra negação aqui, not false, passa a ser true de novo, né? Você simplesmente voltou aí ao valor verdade, né, inicial. É como se você multiplicasse o número negativo por menos um, né? Aí ele passa a ser positivo, tá? Uma coisa parecida com essa acontece na aritmética, tá bom? Então, assim que funciona o NOT, tá? E essa aqui é a tabela verdade do NOT. A expressão é true e você nega a expressão, ela passa a ser false. Se a expressão é false e você nega a expressão, então ela passa a ser true, tá? Esse tipo de coisa aqui, de expressão booleana, vai ser bastante útil mais para frente, quando a gente começar a ver estruturas condicionais, tá? E aí lá quando a gente vê estruturas condicionais em Python, a gente vai conseguir desviar o fluxo do nosso programa, do código fonte, né? A gente vai perguntar assim, se
a expressão é verdadeira, executa uma certa tarefa. Caso contrário, execute outra tarefa. Então a gente vai conseguir mudar o fluxo, né, de execução das instruções do programa baseado no valor verdade da expressão, tá? Então, para isso que vai servir esses operadores lógicos. Aqui está outro exemplo, né? Você pode testar lá no terminal, no modo shell, né? X recebe 1729, aí x maior que zero é true, né? Que é 1729, que é o valor da variável x, é maior que zero, é true. E not x maior que zero, então só pode ser false, né? Então é um valor oposto. Tá bom? Então assim que funciona o not, tá? O operador lógico not. E a gente tem o and, né? Ou e lógico, ou conjunção, tá? Então é a conjunção, e aí você precisa ter mais do que uma expressão para fazer uma conjunção, né? Então a tabela, na verdade, passa a ser um pouquinho maior, tá bom? E como é que funciona a conjunção? O resultado é true apenas em um caso, ó, quando ambas as expressões são true, e false caso contrário, tá? Então, essa definição aqui, né, do AND, pode ser visto aqui na tabela verdade do AND, tá? Então, para usar o AND, você precisa de duas expressões. Então, eu estou denotando aqui nessa tabela verdade como exp1 e exp2, tá? A expressão 1 e a expressão 2. Então, se a expressão 1 é uma expressão que vale true e a expressão 2 é uma expressão que também vale true, quando você faz expressão 1 e expressão 2, isso também te dá true, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar duas expressões que são verdadeiras e fazer um AND entre elas, tá? Eu sei que 1 é maior que 0 é true, né? E vou fazer um AND com 2 maior que 0. 2 maior que 0 também é true, né? Então, eu sei que isso aqui vai dar true, tá? Então, 1 maior que 0 e 2 maior que 0 dá true, né? Então, exatamente aqui, ó, true e true me dá true. Se a expressão 1 for verdadeira e a expressão 2 for falsa, né? Aí um verdadeiro e falso vai me dar falso, tá? Assim que funciona o AND. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, 1 maior que 0, eu sei que é true, né? And, vou colocar aqui 2 menor que 0, que eu sei que é uma expressão falsa, 2 menor que 0, né? Então, verdadeiro e falso pode me dar falso, tá? Então, exatamente essa linha aqui, né? Sendo representada nessas expressões aqui que eu coloquei, né? Só um exemplo isso daqui. Você pode ter outra expressão aqui, né? Por exemplo, false, né? A expressão 1 false, expressão 2 true, também dá false, que é exatamente o oposto desse aqui, né? Você poderia simplesmente testar esse exemplo aqui trocando, né, de lado, 2 menor que 0 e 1 maior que 0. Então aqui eu tenho falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro é falso, né? Ou seja, o AND ele é comutativo, né? Então, tanto faz você fazer expressão 1 e expressão 2 ou expressão 2 e expressão 1, né? Vai dar a mesma coisa aqui, o mesmo resultado, tá? E se ambos foram falsos, né? Então a conjunção, o AND também está falso, né? Por exemplo, vamos pegar aqui 1 menor que 0, né? Eu sei que é falso. E 2 menor que 0, eu sei também que é falso. Então, isso aqui me dá falso, tá? Então, aí eu estou aqui nessa linha da tabela aqui, tá? Então, quando eu tenho duas expressões, né? Eu vou fazer um AND, eu posso ter 4 possibilidades, né? Ó, por isso que essa tabela tem 4 linhas, tá? E aí você tem que pensar o seguinte, ó, você pode usar o AND junto com o NOT que a gente acabou de aprender. Então veja bem, ó, essa expressão aqui, ó, toda ela é falsa, né? Então se eu fizer assim, ó, NOT e colocar tudo isso aqui entre parênteses, o que eu estou fazendo, né? Eu estou negando tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui que eu selecionei, eu sei que é falso. Então não falso vai me dar true, verdadeiro, tá? Então eu posso fazer isso também. Posso fazer isso aqui também, ó. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Not 1 menor que 0 and not
2 menor que 0. O que vai acontecer aqui, ó? Como que a gente avalia isso aqui, né, ó? Aí aqui é o seguinte, ó. 1 menor que 0, isso aqui é falso, tá? 1 menor que 0 é falso. O que vai ser aplicado primeiro aqui é o not, tá? Not false, né? Vai dar true. Então, tudo isso aqui é true, tá? E aí vai ser avaliado isso aqui. 2 menor que 0 é falso. Not false vai dar true. E aí você vai estar com true and true, que vai dar true, tá? Então aí você acaba caindo aqui, true and true, dá true, tá? Então você começa a misturar aí, né, os operadores lógicos, tá? Junto com as expressões booleanas. Pode usar mais de um AND? Pode, né? Ó, por exemplo, 1 maior que 0, AND 2 maior que 0, and not 3 maior que 0. O que vai acontecer aqui, né? Ó. Então, esse not aqui, ele vai ser aplicado a essa expressão aqui, né? Então, 3 maior que 0 é true. Agora, not true, então isso aqui é falso, ó, né? Esse finalzinho aqui, ó, essa parte aqui é falso, tudo isso aqui é falso, tá? Isso aqui é verdadeiro, né? Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro e o último aqui é falso. Então vai ser feito isso aqui, ó. Né? Ele vai fazer da esquerda para a direita aqui, vai fazer esse AND primeiro aqui, ó. Né? Então ele faz verdadeiro e verdadeiro, tudo isso aqui é verdadeiro. E ele vai fazer verdadeiro e essa expressão aqui. Essa expressão aqui é falso, né? Então verdadeiro e falso, né? Dá falso. Então toda essa expressão que eu escrevi aqui, ela é falso, tá? Então isso aqui tudo é verdadeiro, né? Eu faço um AND com uma coisa que é falsa, né? Então verdadeiro e falso dá falso. É isso aqui, né? O verdadeiro, falso, dá falso, tá? Então, apesar de eu ter 3 expressões aqui, né? A hora que eu avalio tudo isso aqui, né? Eu tenho 2 expressões aqui, né? Nessa que eu selecionei aqui, mais uma terceira aqui. A hora que eu avalio essas 2 expressões aqui, isso vai me dar um valor verdade, né? Vai dar true ou false. E aí eu faço, né, o AND com esse outro valor aqui, tá? Então, a tabela verdade a gente expressa assim, só com 2 expressões aqui, né? A gente coloca 2 expressões para entender como é que funciona o AND. Mas não necessariamente você vai ter só 2 expressões, né? Você pode ter uma expressão lógica composta, né? Ou seja, isso aqui é uma expressão lógica composta, ó. Tá? Composta de vários, né, operadores lógicos aí, né? E sinais de comparação aí, né? Estou usando o menor para comparar, né? Então, assim a gente trabalha com AND, tá bom? O que mais que a gente pode ter aqui, ó? Vou colocar aqui. Esse aqui é um outro exemplo, tá? X recebe 1, Y recebe menos 7, né? Então, x maior que 0 seria 1 maior que 0, é verdadeiro, e menos 7 maior que 0 seria falso, verdadeiro e falso dá falso, tá bom? Outro exemplo para você testar aí. E aí a gente tem o OR, né? Ou a disjunção de expressões booleanas, tá? E qual que é a definição da disjunção? Ó. O resultado é falso apenas quando ambas as expressões são falsas. E verdadeiro, né? Ou seja, true, caso contrário. Então, o OR, ele também precisa de pelo menos 2 expressões aqui, tá? Mas assim como AND, você pode formar uma expressão composta, sem problema, tá? E aí, ó, você tem, por exemplo, ó, se a primeira expressão for verdadeira, né, true, a segunda expressão também é true, a hora que faz um OR, dá true, tá? Se a primeira é true e a segunda é false, continua dando true. Se a primeira é false e a segunda é true, continua dando true. Ela só é false quando ambas são false, que é essa última linha aqui, né? Quando ambas são false, aí o OR, ou seja, o ou, me dá falso, tá? Então pode testar aqui, ó. 1 maior que 0, eu sei que é true. Eu faço um OR, né? Com uma coisa que é falsa aqui, ó. 2 menor que 0. 2 menor que 0 eu sei que é falso. A hora que eu faço isso aqui dá o true, né? Porque isso aqui é true, tá? Então, true ou false me dá true,
Bom, então assim que funciona a tabela verdade do OR, tá? Então faça vários exemplos aí e teste aí no terminal, tá? Para ver se entendeu bem como é que funcionam essas expressões, né? Usando os operadores NOT, AND e OR, tá? Que são os três operadores lógicos aí. Outro exemplo, né? X recebe 1, Y recebe menos 7 e a hora que eu faço x maior que 0, isso aqui é verdadeiro, né? Porque o x está valendo 1, o maior que 0 é verdadeiro. Ou y maior que 0 menos 7 maior que 0 é falso, mas como isso aqui é verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso dá verdadeiro, tá? Então, assim que funciona o OR, tá? Ou a disjunção. E aí, como você tem vários operadores, né? E que você pode usar aí no Python, né? Você pode misturar todos eles. E aí você precisa de uma precedência, tá? Para quando você tem as expressões misturando todos os operadores, né? Ou alguns deles aí, tá? E aí o que vale é essa tabela de precedência de operadores, tá? Do alto para o mais baixo. Então a exponenciação tem precedência sobre todos os outros, né, operadores aqui. O que isso quer dizer? Que a exponenciação ela é feita primeiro, tá? Antes de tudo. Antes de fazer, por exemplo, um NOT, antes de fazer um AND, antes de fazer uma comparação, tá? Então, quando você compara aqui relação, né, igual, diferente, maior, por aí vai, né? Você precisa fazer primeiro uma exponenciação, né? Se tiver a multiplicação, né? Aí você faz isso aqui, a multiplicação, ou a divisão inteira, ou o resto da divisão. Aí depois vem a adição, né? Depois vem os relacionais, aí depois o NOT, AND e OR. Então, entre esses três que eu acabei de apresentar, o NOT tem a precedência, tá? Isso é parecido com a aritmética, né? Vamos fazer essa continha aqui, né? Como que é essa continha aqui? 1 mais 2 vezes 3, né? Como que você resolve essa conta aqui, né? 1 mais 2 vezes 3. Você tem duas possibilidades. Se você somar aqui primeiro, 1 mais 2 vai dar 3 e faz 3 vezes 3, então o resultado vai dar 9, tá? Agora, se você fizer isso aqui primeiro, 2 vezes 3 dá 6, né? 1 mais 6 vai dar 7, né? Então, ou seja, dependendo de como você interpreta isso aqui, dá 9 ou dá 7, né? Só que a gente já aprendeu lá na escola que a multiplicação tem precedência. E é o que vale aqui também, ó. A multiplicação tem precedência sobre a adição, ó, tá? Então tem que fazer a multiplicação primeiro, tá? Então tem que fazer 2 vezes 3 primeiro, soma com 1, dá 7. Isso aqui não pode dar 9, né? Na matemática não tem como isso dar 9. Tá? Então é isso que quer dizer essa tabela, é precedência, o que é executado primeiro, tá? Porque quando você for construir a sua expressão lógica, às vezes você vai ter que misturar, né, vários desses operadores aí. E aí você precisa saber, né, se você está escrevendo corretamente ou não, tá? De acordo aí com a precedência, tá bom? Aí você pensa assim, puxa, mas eu queria somar primeiro, né, 1 mais 2, depois multiplicar por 3. Tudo bem, aí que serve, para isso que servem os parênteses, né? Aí você coloca parênteses aqui, ó. Aí você faz assim. 1 mais 2 vezes 3, né? Agora sim, você soma primeiro, depois multiplica por 3, tá? Daí você faz isso aqui, aí dá 9. Então funciona a mesma coisa aqui, você coloca parênteses, né? Parênteses para você mudar a precedência, né? Então se você tem aqui, ó, 4 igual, será que 4 é igual a 2 ao quadrado, né? O que vai acontecer aqui, ó? O que vai ser feito aqui, né, ó? Pela precedência, né? Potenciação tem precedência, então vai fazer isso aqui primeiro, que vai dar 4, né? E aí vai fazer 4 igual a 4, true, né? Então é verdadeiro, tá? Então ele obedece ali a precedência de operadores, tá bom? E quando você quer mudar a precedência, aí você usa parênteses, tá? E então você pode começar a montar expressões lógicas, por exemplo, né, com todos esses operadores aí, né? Então você pode ter alguma coisa do tipo assim, né?
Ah, 2 maior que 0, or, aí você pode abrir um parênteses aqui, tá? Fazer 1 menor que 0, and menos 3 é diferente de 2 elevado ao cubo, tá? Aí fechei parênteses, então vai ter que executar isso aqui primeiro, né? Aí eu poderia ter feito um note aqui em cima, anteriormente, fechar aqui, né? Então, aí já fica note tudo que tá aqui dentro, tá? Eu não sei, sei que isso aqui vai dar falso. Se você executar passo a passo, né? Isso aqui vai dar falso, tá? Então, primeiro você faz a potenciação, né? Tem que resolver de dentro para fora, né? Resolve isso aqui primeiro, depois faz isso aqui ou a expressão que dá aqui e depois nega tudo isso aqui. Vai dar falso, tá? Então você pode misturar tudo, né? Tudo que está aqui pode ser trabalhado na mesma expressão. E aí você tem que saber a precedência, né, desses operadores e caso você queira mudar, né, a precedência, você precisa usar parentização, tá bom? Então assim que a gente trabalha com as expressões lógicas. Bom, e nessa segunda parte aqui do vídeo, eu quero falar sobre conversão de tipos, tá? Então a gente já viu aí que a gente tem 4 tipos básicos em Python, que são strings, inteiros, ponto flutuante, né? E o booleano que eu acabei de falar aí, né? E a gente viu também que a função input sempre lê a entrada como uma string, né? Então, quando você tenta, né, por exemplo, que nem aqui, ó, eu estou tentando fazer o que aqui, ó, calcular a área da circunferência, né, a partir do raio informado pelo usuário. Então, eu estou chamando o input, né, e com esse input aqui eu vou ler o raio. E aí eu vou fazer área, né, recebe 3,14 que é o π, vezes r ao quadrado. Né? Se você tentar fazer esse exemplo aqui, né, dá para você testar no próprio terminal. Vou fazer assim, ó. Ó, tá esperando digitar o valor do raio, né? Sei lá, vou digitar aqui um valor aqui, ó. 2, tá? Então, meu R vale 2. E aí eu faço assim, ó. A área recebe 3,14, né? Π vezes R ao quadrado. E aí, dá erro, né? Por quê, ó? Tá dizendo o seguinte, ó. Ele não suporta fazer essa operação, mas essa operação aqui não tem, né? Fazer uma potenciação, né? Entre string e inteiro. Mas você fala, puxa, mas o que é string aqui, né? Isso aqui é uma string, o R, né? Porque eu li com o input, né? Qual que é o tipo do R, ó? É uma string, né? Então, o jeito de você fazer isso é fazer uma conversão de tipo, né? Você pode fazer uma conversão de tipo. Então, você vai ter esse erro aqui. E a conversão de tipo pode ser feita assim, ó, direto no input, né? Então você coloca o float aqui, então você faz assim, ó. Aí tá esperando digitar, ó. Vou digitar 2, ó. Vamos checar o tipo do R. Agora é float, mudou, né? E aí eu posso calcular a área, né? Ó. Calculou o valor da área, tá? Sem dar erro, né? Porque agora eu converti. Então, isso aqui é o input, né, ele sempre, né, lê a informação como string. Ele retorna uma string, tá, para você. É uma função que retorna uma string. E aí você tem que pegar esse valor que é retornado, essa string, e converter para float. Se você for trabalhar com float, converte para inteiro se for trabalhar com inteiro, tá? E por aí vai. Então você consegue fazer essa conversão. Não somente no input, né? Você pode fazer uma conversão, por exemplo, assim, ó. Vamos supor que eu queira fazer isso aqui, ó. Ó, com a conversão estranha aqui, ó. 7 dividido por 2. Isso aqui dá 3,5. O que é isso aqui? Isso aqui é um float, né? Um float. O que acontece se eu fizer assim, ó? S recebe str de 7 dividido por 2, ó. Ele aceitou, né? Então isso aqui dá um float, dá 3,5. Eu converti para uma string e joguei em S. O que tem S? Ó, é uma string. Tá vendo? Tá entre aspas aqui, né? Qual que é o tipo de S? É uma string. Tá? Então eu converti um float para uma string. Fiz uma conversão de tipo. Agora eu não consigo fazer S mais 1. Não dá. Né?
Porque o S é uma string, ele não consegue fazer isso, tá? Então não existe, não tem como somar, né, uma string com um número, tá bom? Então você consegue aí fazer conversão de tipo, né, quando necessário, tá? Outro jeito de fazer é assim, né, ó, você lê como string normalmente, joguei numa variável chamada rstr, né, ou seja, o raio em string, e aí eu pego esse raio em string, converto para float e jogo em R, né? E aí eu passo a usar o R aqui na minha fórmula, porque isso aqui agora é um float, tá? Agora o rstr é uma string, tá bom? Então, tenta mexer aí com conversão de tipos, tá? Fazer os testes, o que acontece se eu converter tal tipo para outro tipo. E também tente trabalhar aí com as diversas expressões lógicas, né? Que você consegue fazer, que a gente mostrou aqui, né? Forma as expressões, né? Tenta avaliar por que dá verdadeiro, por que dá falso, tá bom? Entender bem como funciona o not, o and e o or e a conversão de tipo para a gente poder resolver mais problemas aí, né? Envolvendo esses conhecimentos que a gente adquiriu nessa videoaula.